Amém, queridos. Pode se assentar. Nós vamos continuar aqui nosso estudo em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, e nós vamos ler dos versos 8 ao 13. Diz assim: Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e ficará coberta de confusão. Ela que me disse: Onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. É dia de reedificar os teus muros. Naquele dia, o teu território será expandido amplamente. Naquele dia, virão a ti da Assíria e das cidades do Egito, e do Egito até o rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à ruína, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que fales conosco. Nós lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, abre o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, mais uma vez pedimos, transforma nossas vidas, realiza a Tua obra em nossos corações e glorifica Teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Há momentos na vida do povo de Deus em que tudo parece uma ruína. Os inimigos se multiplicam, a fé é escarnecida, né? E a gente viu nesses dias, o pecado cobra o seu preço, e a disciplina de Deus pesa sobre a nossa consciência. E então a nossa vida se torna como uma cidade cercada, onde os muros são ameaçados, e a esperança parece também que está sitiada. Quando a gente lê os Salmos, a gente entende bem essa questão, né? Alguns textos das Escrituras nos Salmos, nós ouvimos o clamor de um justo em sua aflição. Nós temos, por exemplo, o Salmo, capítulo 3, verso 1, onde ele diz: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. No Salmo 7, o verso 1, ele diz: Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. No Salmo 17, verso 8 e 9, ele diz: guarda-me como a menina dos Teus olhos, esconde-me à sombra das Suas asas, dos ímpios que me despojam, dos inimigos mortais que me cercam. Então a gente vê essa constante oração dos servos de Deus, passando por aflições, passando por perseguições terríveis, passando por zombarias, e a gente chega à conclusão que essas orações não são uma exceção na vida de fé. Pelo contrário, é parte normal desta caminhada cristã que nós temos aqui. E as Escrituras então nos ensinam claramente que a fé, ela nunca floresce num terreno neutro. Ela cresce em meio à oposição de inimigos reais, em meio à fraqueza e em meio às lágrimas. A gente percebe que a vida cristã não é uma linha reta de vitórias visíveis. Há quedas, há trevas,
Há momentos em que a disciplina do Senhor pesa sobre nós. Há momentos em que a própria presença de Deus parece encoberta por nuvens densas. E às vezes, queridos, as nossas próprias escolhas e nossos pecados nos cercam como inimigos internos. E outras vezes, são os adversários externos que zombam, olham para a nossa situação muitas vezes e perguntam: onde está o teu Deus? E muitas vezes até o nosso próprio coração nos questiona: vale a pena? E às vezes as pessoas vão falar: você está tanto tempo na igreja, olha como você está. E é exatamente num cenário destes que ecoa a voz de Miqueias: não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Então, quando a gente olha para este capítulo aqui, este último capítulo do profeta Miqueias, a gente pode dizer que o que Miqueias escreve aqui, a gente poderia chamar de o Evangelho segundo Miqueias. Porque a gente vai encontrar o Evangelho no Velho Testamento, nessas palavras de Miqueias. Aqui nós encontramos não apenas a denúncia e o juízo, mas nós encontramos também uma confissão ardente de fé e de esperança, moldada no contexto da zombaria, da ameaça de destruição e da disciplina divina. Então são essas coisas que vão nos cercando. E Miqueias então está olhando para Jerusalém, e ele vê essa cidade completamente sitiada, os inimigos estão ao redor. O pecado trouxe a disciplina de Deus sobre o povo. A vergonha parece inevitável. Mas no meio desse cenário, de escuridão, o profeta consegue enxergar a luz do Senhor e proclama então a luz do Senhor. Veja que ele reconhece o pecado. E ele diz que suporta a ira disciplinadora do Senhor. Ele aguarda o juízo favorável de Deus e anuncia algo extraordinário: a derrota dos inimigos, a restauração da cidade e a expansão gloriosa do reino de Deus. Então nós vamos perceber que esse texto nos ensina que mesmo que o povo de Deus caia em pecado, ele pode esperar pelo socorro do Senhor, porque a sua confiança não está no seu próprio coração, não está em si mesmo, mas a sua confiança está no Deus que fez uma aliança eterna com o seu povo. A cidade pode estar sitiada, nossas vidas podem estar sitiadas, mas a Bíblia garante, o Espírito Santo nos garante, a salvação pertence ao Senhor. E essa é a esperança, queridos. A esperança no meio de ruínas, que nós vamos chamar aqui do Evangelho de Miqueias. Porque aqui a salvação de Israel é descrita como uma libertação do ódio dos seus inimigos, mas também uma manifestação da justiça de Deus, que vai vingar o seu povo contra os perversos. E uma lição que também fica muito clara aqui é que, ao mesmo tempo que nós, os cristãos, somos chamados para orarmos por aqueles que nos perseguem, Jesus falou muito sobre essa questão, mas nós somos também ensinados pelas Escrituras que nós devemos desejar ardentemente a vinda do reino de Deus. E a vinda do reino de Deus, queridos, implica na queda dos inimigos de Deus, implica na queda dos inimigos do Evangelho.
Então veja, é um equilíbrio aqui. A gente não odeia as pessoas, a gente não tem raiva das pessoas, dos nossos perseguidores. A gente ora pela conversão deles, mas também a gente ora pela queda de tudo aquilo que é contra Deus, de tudo aquilo que é contra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para entender isso? A gente vai agora desenvolver esse texto aqui e a gente vai tentar entender todas essas questões. Então, vamos entender aqui esta cidade sitiada. A gente não sabe exatamente o momento em que Miqueias trouxe esta profecia. Tudo indica que foi por volta do ano 701 a.C., quando houve a invasão da Assíria, liderada por Senaqueribe. Porque essa zombaria que eles fazem aqui, onde está o Senhor teu Deus? Parece que Miqueias está se referindo a algo que foi dito pelos inimigos. Está registrada em Isaías capítulo 36, versos 18 ao 20. Quando um emissário da Assíria estava ali às portas de Jerusalém, junto aos muros de Jerusalém, e ele proclamou o seguinte: não deixes que Ezequias, que era o rei de Judá, ele diz, não deixe que Ezequias vos engane dizendo, o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quais de todos os deuses dessas nações livraram a sua terra das minhas mãos? Como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então veja, esse emissário da Síria está dizendo, olha para todas as nações que nós invadimos, nenhum Deus deles conseguiu evitar. Você acha que o Deus de Jerusalém vai evitar? Onde está o Senhor Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? Então veja que eles estão desafiando o Senhor. Desafiaram deuses que não eram deuses, não aconteceu nada. Mas agora eles estão desafiando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas quando a gente olha então para todo esse cenário, queridos, esse pano de fundo histórico, então fica evidente que Miqueias enxerga a salvação como uma libertação de uma cidade sitiada por inimigos cruéis. E parece que o texto aqui que nós estamos lendo só tem a ver com a invasão da Síria e a libertação de Jerusalém. Mas na verdade, a gente não pode limitar, e não é necessário limitar a profecia a esse evento específico. Como alguém já disse, a profecia é deliberadamente abstrata. O inimigo não é identificado, pois se aplica à salvação do povo de Deus de qualquer adversário, já que essa esperança repousa na fidelidade de Deus à sua aliança com Abraão. Então veja, a imagem da cidade situada é uma metáfora recorrente nas Escrituras para descrever uma situação em que o povo de Deus está vivendo e como Deus traz salvação a este povo. E a gente vai encontrar o cumprimento máximo desta metáfora na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ciente de tudo o que ele ia passar, desde da sua prisão, seu julgamento, a sua crucificação, Jesus compreende tudo isto à luz do Salmo 22. Lá no verso 16, que vai ser retratado uma vítima justa
sendo cercado por inimigos violentos. O verso 16 do Salmo 22 diz assim: pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés. E isto se cumpriu literalmente quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi cercado pelos seus inimigos, foi ferido e foi crucificado. E na cruz, Jesus cita o verso 1 desse Salmo 22, no seu clamor registrado em Mateus capítulo 27, verso 46. Deus meu, por que me desamparaste? E no verso 18 do Salmo 22, diz assim: reparte entre si minhas roupas e tiram sorte sobre minha túnica. E isto se cumpriu ao pé da letra pelos soldados romanos, como nós lemos lá em Mateus capítulo 27, verso 35. Então, o que nós estamos tentando enxergar aqui? Que Jesus suportou toda a hostilidade humana, ao mesmo tempo em que ele sofria o juízo divino sobre o pecado. Não o pecado dele, mas os nossos pecados que foram colocados sobre ele. Então veja, Jesus cercado, sitiado, sofrendo por causa de inimigos e por causa da consequência do pecado. E volto a dizer, não pecado dele, mas os nossos pecados que foram colocados sobre ele. E esse mesmo padrão de perseguição e livramento da parte de Deus, a gente vai ver a respeito da igreja. A igreja que está sendo perseguida, a perseguição da igreja não é algo novo, é algo desde sempre. E na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 6 ao 7, Paulo aplica este modelo de libertação que vai ocorrer na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: de fato, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus não está alheio a tudo o que está acontecendo. E no seu tempo, Deus vai trazer alívio para os aflitos, mas vai trazer também tribulação para aqueles que estão causando tribulação na vida de outros. Então, quando a gente olha tudo isto, queridos, se Miqueias apresenta a salvação como um resgate da cidade de Deus, Jerusalém, que estava sitiada, se este mesmo modelo estrutura a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se a Escritura descreve a igreja como uma cidade cercada, aguardando a libertação final, então, queridos, nós precisamos compreender o contexto da nossa vida e da salvação do Senhor nesses mesmos termos. Somos cercados por inimigos reais, ok? Estamos debaixo da disciplina do Senhor, porque temos pecado contra Ele. Passamos momentos difíceis, mas o Senhor está olhando tudo isto, o Senhor está trabalhando, e o Senhor tem prometido uma libertação para as nossas vidas, uma salvação completa. Então veja, o Evangelho proclama a libertação total que nós hoje sofremos, de tudo aquilo que nós hoje sofremos. Um dia o Senhor vai julgar definitivamente a Satanás, o pecado e a morte. Mas isto, queridos, acontece no tempo de Deus.
Eu sei que você quer ficar hoje livre já de todos os seus problemas e perseguições, mas não vai acontecer hoje. Vai acontecer no tempo de Deus. Por quê? Porque Deus está trabalhando as nossas vidas. Deus está nos moldando. Deus está moldando o nosso caráter. Deus está trabalhando para que nós sejamos semelhantes a Jesus. E sabe, você deve entender bem isso aqui, reforma é trabalhoso. Se a parede pudesse gemer, quando o pedreiro pega a talhadeira e começa a dar marretada nela sobre a parede, ia aparecer a sua vida. Uma murmuração total. Não é verdade? Se a madeira pudesse reclamar, quando o marceneiro começa a serrar, começa a planar, começa a furar ali com a furadeira, para pôr os parafusos, bater o prego, e aparecer também a nossa murmuração diária. Mas toda reforma, toda construção, ela traz esse tipo de trabalho, de sofrimento, né, para o material que está sendo usado. Então não esqueça que você é um material, uma obra-prima nas mãos de Deus, né? E Deus está pegando você, está trabalhando a sua vida. Então Ele permite que inimigos venham. Ele permite. E Ele também trabalha nos corrigindo, para tirar o pecado de dentro de nós. Deus está trabalhando, queridos. O que está acontecendo na sua vida não é por acaso. Deus está trabalhando. Ok? Deus está trabalhando. Então, o evangelho que nós encontramos aqui em Miqueias é o nosso próprio evangelho. Deus vai resgatar sim o seu povo fraco e aflito, em fidelidade às suas próprias promessas pactuais. Como a gente já disse, a salvação pertence ao Senhor. Os inimigos de Miqueias, a gente precisa entender isso, não se limitavam somente aos invasores estrangeiros, mas incluía também os incrédulos dentro de Jerusalém. Os nossos inimigos hoje, queridos, não são somente os acontecimentos externos, mas muitas vezes a nossa própria incredulidade, a nossa própria inconstância nas coisas de Deus. Que quantas vezes a gente vacila, né, na nossa vida de oração, na nossa meditação da Sagrada Escritura, na nossa vida devocional. Quantas vezes a gente vacila, a gente deixa de crer, a gente vai vivendo, e muitas vezes sem olhar para o que Deus está querendo fazer. E nesses momentos, então, Deus tem que apertar, para a gente parar e clamar: Deus, tem misericórdia de mim. E a gente volta a olhar para Deus. Jerusalém está cercada ali por zombarias, sitiada por seus inimigos, mas no meio de tudo isto, Neemias ergue a sua esperança na salvação que vem do Senhor. É interessante, queridos, que isso é constante, né, na vida do povo de Deus. Quando foi que Jonas aprendeu que a salvação pertence ao Senhor? Na escuridão das profundezas do mar, no ventre de um grande peixe. Ali ele declara: a salvação pertence ao Senhor. E Miqueias também declara esta mesma coisa
nas horas mais densas de escuridão em que a cidade de Jerusalém estava passando. Miqueias compreende que ele não pode salvar a si mesmo. Você já entendeu isso? Que você não pode salvar-se a si mesmo. Você já entendeu isso? De verdade? Porque quantas vezes a gente ainda tenta trazer salvação para nós? Quantas vezes a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças? Mas a gente precisa entender, queridos, a salvação pertence ao Senhor. Nós não podemos nos salvar. Miqueias não vê evidências de arrependimento em Jerusalém. Miqueias não vê misericórdia no rosto dos seus inimigos. Mas ele olha para os inimigos e fala: não te alegres a meu respeito. Miqueias olha para a graça de Deus. E ele enxerga a esperança além da provação. E então ele confessa em fé: quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Veja, Miqueias não nega a queda moral e espiritual do povo de Deus. E uma coisa que a gente precisa entender: a gente não precisa, mas estamos todos sujeitos a cair. Entendeu? A gente não precisa cair, mas todos nós estamos sujeitos a cair. E Miqueias fala: quando eu cair. Porque é certo, queridos, que a gente cai. Miqueias não nega a escuridão do exílio que vai se avizinhando, mas ele fundamenta toda a sua esperança na graça de Deus. Miqueias se volta para o Senhor e vê a luz do Senhor invadindo as trevas que estão ali sitiando Jerusalém. Ele se lembra provavelmente da promessa do Salmo 27, verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? O que Miqueias está dizendo aqui, queridos, é algo que a gente precisa entender: que não importa a situação em que nós estamos vivendo, não importa a força do inimigo, não importa o quão densas sejam as trevas, a gente não precisa temer, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a força da nossa vida. Miqueias entende que a salvação vem do Senhor. Mas Miqueias vai abordar aqui, queridos, o cerne de toda a questão, que é o arrependimento. Miqueias não vai minimizar o pecado, e ele vai ressaltar que toda aquela calamidade era consequência dos pecados. Então veja, ele diz aqui no verso 9: suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele. Quantas vezes a gente pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor permite? Por que eu estou passando por isso? Veja, Miqueias não faz essa pergunta para Deus. Miqueias declara: suportarei a ira do Senhor, porque tenho pecado contra Ele. Dá para entender isso, gente? Você percebe que a gente sempre quer lançar a culpa para outro lado? A gente sempre quer enxergar que as coisas estão acontecendo conosco por culpa de outros, por culpa de alguma situação. Mas Miqueias enxerga que ele está debaixo de disciplina, porque tem pecado contra o Senhor. Miqueias deixa claro aqui, queridos, a respeito do verdadeiro e do falso arrependimento. Porque o arrependimento falso lamenta apenas as consequências do pecado, mas o verdadeiro reconhece a justiça
da disciplina de Deus e se submete a essa disciplina em fé. Deu para entender isso, queridos? Quando a gente entende o que o pecado causa na nossa vida e como o pecado ofende a santidade de Deus, a gente reconhece que somos necessitados de disciplina. E então a gente se submete à disciplina de Deus em fé. Uma vez eu estava estudando a respeito de família, eu não lembro direito agora o nome do livro, mas uma menininha de 7 anos, tem lá o testemunho, uma menininha de 7 anos, procura o pastor da igreja e diz assim: pastor, meus pais não me amam. Pastor, que é isso, filha? É lógico que seus pais amam você. Eu conheço seus pais, eles amam você. Não, pastor, eles não me amam. Mas por que você acha que eles não te amam? Porque eles não me corrigem. Eles veem eu fazendo coisa errada e não falam nada. Eles não me amam. Uma menina de 7 anos, querendo se submeter a uma disciplina. E a gente, que tem 7 vezes 7 ou mais, não quer se submeter à disciplina. Esperneia quando o Senhor quer nos disciplinar para o nosso próprio bem. Miqueias entendia aqui, queridos, que a calamidade não era a ausência de Deus, mas era a manifestação da sua santa e justa presença. E a gente precisa entender algo, que mesmo o pecado perdoado vai deixar marcas nas nossas vidas. E a gente não consegue evitar as consequências temporais das nossas escolhas. E por isso Miqueias suporta a repreensão divina, porque ele sabe que o propósito de Deus não é destruí-lo, mas é restaurá-lo. E então ele espera confiante na graça de Deus, porque ele conhece o caráter daquele que julga a sua causa e fará justiça no seu tempo. É isso que ele diz aqui no verso 9: até que ele julgue a minha causa, execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então veja, ele está dizendo: suportarei a disciplina do Senhor, porque tenho pecado contra Ele. Vou suportar essa disciplina até que Ele julgue a minha causa, até que Ele trate com o meu coração, até que o meu coração se adeque àquilo que é o propósito dEle para a minha vida. Então eu vou suportar a disciplina da ira de Deus. Mas eu estou certo que a ira do Senhor não dura para sempre, mas a sua misericórdia sim, a sua misericórdia dura para sempre. E então Ele vai me tirar para a luz e eu verei a sua justiça. Então entenda, queridos, que mesmo nessas trevas, e vamos entender que trevas aqui é símbolo do juízo, do exílio e da disciplina. Mas mesmo nessas trevas, o Senhor não deixa de ser luz para o seu povo. Porque a disciplina não é oposto ao amor, pelo contrário, a disciplina é uma das expressões do amor de Deus sobre nossas vidas. É o que o escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, verso 6. Então Deus usa as nações para trazer julgamento sobre Israel e sobre Judá, por causa dos pecados que este povo tinha cometido contra o Senhor. Mas mesmo que Deus traga julgamento sobre o seu povo, Deus mesmo é o advogado do seu povo. Ele é o juiz, mas ao mesmo tempo Ele é o advogado.
E a gente tem que aprender, queridos, a se colocar nas mãos do Senhor. Essa esperança de que Deus julga a nossa causa ecoa no testemunho de inúmeros cristãos que têm sido perseguidos ao longo da história da igreja. E teve um líder da igreja perseguida na China, não sei pronunciar direito o nome dele, mas é Wang Mingdong, deve ser isto. Ele foi preso por causa da sua fé. E na cadeia ele sofreu muitas coisas. E a pressão: negue a sua fé, e nós vamos libertar você. E ele acabou cedendo, queridos. E ele negou a fé em Jesus. Ele foi solto. Mas a sua liberdade se tornou uma grande prisão do seu próprio coração. E ele se sentia como Pedro, negando Jesus. E lendo as Escrituras, ele chegou nesse texto aqui de Miqueias. E quando ele leu esse texto, que o Senhor o tiraria para a luz, e ele veria a justiça do Senhor depois de o Senhor trabalhar sobre sua vida, ele corajosamente foi até as autoridades chinesas e falou: eu não nego mais Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Deus. Foi preso de novo. E ficou 22 anos preso. Mas se tornou um exemplo de fé inabalável e perseverança junto ao Senhor. O que isso simboliza para nós, queridos? É o que Miqueias está dizendo aqui: suportarei a disciplina do Senhor. Esse homem entendeu que a sua prisão pelas autoridades chinesas não era uma questão somente desses homens, mas Deus estava por trás disto, porque Deus queria trabalhar algo na vida dele, e Deus queria que ele fosse luz naquela nação. E então ele se coloca: suportarei, e vai e se entrega às autoridades. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza da salvação do Senhor. Porque ele sabia que no tempo de Deus, o próprio Deus o tiraria dali. Ele não precisava usar de astúcia humana, né? Como dizendo: eu nego da boca para fora, mas no meu coração eu continuo crendo. Você já viu isso? Ninguém precisa saber que eu sou crente lá dentro da minha casa, lá na igreja, mas o mundo não precisa saber que eu sou. Quando Pedro negou Jesus, ele não tinha parado de crer. Mas ele negou porque ele não queria suportar sofrimento, zombaria. Não queria pagar o preço. E a pergunta é: até que preço nós estamos dispostos a pagar para honrar o nome de Jesus? Aquele que deixou a sua glória nos céus, se tornou um homem, e como homem sofreu a consequência do nosso pecado, sofreu terrivelmente, foi crucificado em nosso lugar. Até que ponto nós estamos prontos para honrar a este Jesus? Que preço você está disposto a pagar para honrar a Jesus? Sabendo que Ele cuida de nossas vidas, e que quando Ele permite algo sobre nós, é porque Ele está nos moldando para sermos semelhantes a Ele. Ele está trabalhando para arrancar o pecado de dentro do nosso coração.
Miqueias tinha essa convicção que a salvação viria do Senhor. E então Miqueias profetiza não apenas o próprio livramento do povo de Deus, mas também a condenação e a vergonha dos zombadores. Ele diz no verso 10: e a minha inimiga verá isso, e ficará coberta de confusão. Ela que me disse: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. Somente quem crê é que consegue enxergar a ação de Deus se movendo em toda a história. Quando a gente olha para a história da igreja, parece que a igreja sofre mais do que qualquer outra coisa, né? Parece que a igreja vem sendo constantemente pisada pelo mundo. E a gente pergunta, como é que fica aquele texto que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Quando a gente vê milhares de cristãos sendo assassinados nos dias de hoje, parece que a igreja está sendo derrotada. Mas quando a gente enxerga pela fé, a gente vai ver que Deus vai se movendo em toda a história. E chega um momento, queridos, em que a vergonha vai cobrir todos aqueles que ridicularizaram a fé do povo de Deus. Porque quando as pessoas escarnecem da nossa fé, elas estão escarnecendo do próprio Deus. E Jesus ensinou isto quando ele estava falando sobre o juízo final. Ele disse que antes dos ímpios ouvirem a condenação, eles vão testemunhar a glorificação dos justos, a glorificação da igreja. Eles vão ver aqueles que eles desprezaram sendo recebidos no reino eterno. Veja, Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 25, versos 31 ao 34. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, haverá uma inversão no final, onde vai culminar com a vergonha daqueles que zombaram de Deus e do povo de Deus. Essas palavras que eles usam, onde está o Senhor teu Deus, vai se voltar contra eles mesmos. A gente viu aquela multidão zombando de Cristo lá na cruz. Mas naquele momento em que o céu escureceu e a terra tremeu, eles foram confrontados. E no terceiro dia o Senhor Jesus se levanta dentre os mortos. Da mesma forma, querido, no último dia, todos verão a honra de Deus reconhecida sobre o seu povo. E no fim sofrerão a destruição completa. A ruína deste povo será testemunhada pelos redimidos. Mas naquele dia, a celebração do povo de Deus diante do juízo executado não será um prazer vingativo, mas será uma santa exultação na retidão, no poder e na ira santíssima de Deus, uma exultação na fidelidade do Senhor. Jesus deixou clara essa realidade do castigo eterno, concluindo lá em Mateus 25, verso 41.
Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja como o Senhor vai fazer naquele dia. Ele vai pegar a sua igreja e diante de todas as nações ele vai dizer para a sua igreja: venham, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino do Senhor. E depois ele vai se voltar para todos estes que zombaram do povo de Deus e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. No tempo de Deus, ele julgará todas as coisas e derrotará todos os seus inimigos e todos os inimigos do povo de Deus. E a derrota dos inimigos inclui a destruição completa de Satanás e de todo o sistema que se opõe ao reino de Deus. Então o evangelho que nós vemos aqui em Miqueias, ele culmina com a vitória, uma visão da glória futura. E ele diz que os muros da cidade serão reconstruídos e ampliados para além de todas as expectativas. Ele diz: é o dia de reedificar teus muros. Naquele dia o teu território será expandido amplamente. Na verdade, queridos, Miqueias estava tendo uma visão dos nossos dias, os dias da igreja. Porque em Jesus é que essa promessa ultrapassa o retorno do exílio de Jerusalém e alcança os dias de hoje, aponta para uma restauração mais ampla, onde haverá inclusão de todas as nações sendo chamadas para a salvação do Senhor, onde judeus e gentios são unidos pela fé. E essa glória que Miqueias está contemplando, que é uma visão da igreja, é apenas o prenúncio da cidade eterna que está descrita lá em Apocalipse capítulo 21, onde Deus habitará para todos sempre com o seu povo. Veja, Miqueias está descrevendo esta cidade eterna, e ele diz: naquele dia virão a ti da Assíria, das cidades do Egito, e do Egito até o rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. É aquilo que a palavra de Deus vai dizer: uma multidão vinda de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Um povo sendo ajuntado pelo Senhor, expandindo para além dos muros de Jerusalém. O que a gente vê, queridos, é que Deus não apenas vai restaurar o que foi quebrado, mas Ele vai expandir tudo aquilo que era limitado. E a gente vê o Evangelho rompendo fronteiras, tanto étnicas como políticas, quanto geográficas. Enquanto este mundo que rejeita Cristo vai caminhando para total desolação, ele diz no verso 13: mas a terra será entregue à ruína, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. O que Miqueias está dizendo aqui é que o mundo em rebelião contra Deus vai colher a ruína que plantou. Todos os seus tesouros vão perecer. E é por isso, queridos, por causa desta verdade, que Paulo exorta os cristãos a não viverem para as recompensas passageiras deste século, mas viver para a glória de Deus. Ele diz lá em 1 Coríntios 7,31: e os que usam as coisas deste mundo, como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo vai passar. Então não se apegue a nada que é passageiro. A glória deste mundo, as riquezas deste mundo, é tudo passageiro. Paulo diz: se está nas tuas mãos, use, mas use como que não precisasse usar. Fala: ó, está aqui, vou usar. A hora que não tiver, tudo bem,
Não preciso disto. É difícil? Um pouquinho, né? Ou um pocão. Mas é aí, queridos, que a gente precisa viver no altar, para sermos fortalecidos pelo Senhor. Porque como nós cantamos, não hoje, mas cantamos várias vezes, tudo perde o seu brilho diante da glória do Senhor. Muitas vezes o mundo ainda brilha para nós, porque a gente não está tão perto do Senhor quanto deveria estar. Porque quando a gente contempla a glória do Senhor, e o salmista diz lá no Salmo número 8, quando contemplo os teus céus, a obra das tuas mãos, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres? Quando a gente passa a admirar Deus, quando a gente contempla quem Ele é e admira quem Ele é, quando a gente olha para a santidade de Deus e fica encantado com a santidade de Deus, então o brilho deste mundo é ofuscado. O brilho deste mundo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor diante da glória do Senhor. E é isso que Paulo está ensinando. Tudo, a forma deste mundo vai passar, então não se apegue a estas coisas, se apegue somente ao Senhor. E foi sustentado, queridos, por essas verdades do Evangelho, que Miqueias enfrentou as trevas dos seus dias. Ele sabia que o pecado havia trazido juízo, mas ele também entendia que quando o pecado é confessado, a graça de Deus se manifesta, porque Deus jamais vai abandonar o seu povo. E nós, melhor do que Miqueias, nós conhecemos o advogado que está assentado à direita de Deus Pai e intercede por nós, nosso bendito e glorioso Salvador Jesus Cristo. A gente fica aqui imaginando a alegria que invadiu o coração de Miqueias quando ele contemplou essa salvação. Mas aí a gente pergunta, queridos, e se Miqueias tivesse visto o que nós temos visto? Se Miqueias pudesse contemplar o que hoje nós podemos contemplar através da obra de Jesus lá na cruz do Calvário, qual maior seria a sua exultação? Se Miqueias tivesse diante dele esta palavra que nós temos, e naquele dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E à luz dessa esperança, queridos, contemplando a obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário, nós somos chamados a viver de forma totalmente dedicada, em fidelidade ao Senhor, nesses tempos de escuridão que nós estamos passando. Porque nós temos pela palavra de Deus a certeza que este lamento presente será transformado em louvor eterno. Essa esperança, se essa esperança estiver viva dentro dos nossos corações, as nossas lágrimas presentes vão se tornar uma expectativa alegre, e o nosso lamento vai se transformar em adoração. Se a gente olhar para Deus, olhar para Jesus, a gente não vai mais lamentar, a gente vai glorificar o Senhor.
enquanto nós estamos aguardando um dia em que a luz do Senhor vai banhar toda a terra. A gente vai estudar ainda, mas eu só quero adiantar aqui como Miqueias ficou admirado diante de Deus. E lá no verso 18 ele vai dizer: quem é Deus semelhante a ti? E como seria bom, queridos, se a cada dia a gente pudesse dizer essas mesmas palavras: quem é Deus semelhante a ti, Senhor? Queridos, que essas verdades do Evangelho que nós vemos aqui em Miqueias possa fortalecer a nossa fé até aquele dia, quando então estaremos para todos sempre na cidade glorificada do Senhor. Que olhando para Ele, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No meio de toda essa ruína, de toda essa escuridão, Miqueias diz: não se alegre, inimiga minha, porque no final isso vai inverter. O Deus da glória vai me salvar. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido esta palavra. Às vezes este livro de Miqueias é um pouco difícil, mas quando a gente olha, trazendo o Evangelho para dentro deste livro, então a gente vai ver que o nosso Deus é o Senhor da história. Em todas as épocas, tudo sempre esteve debaixo do controle de Deus. E sempre tudo estará debaixo do controle de Deus. Amém? Se o inimigo te alcança, Deus permitiu, não para te destruir, mas para te disciplinar, para que você experimente hoje, como nós estudamos na escola bíblica, para que a gente experimente as glórias da comunhão com Cristo. Amém? Amém, queridos? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Eu ia falar, se você está passando por lutas, mas eu não vou dizer se. Mas você está passando por lutas, por dificuldades. Parece que o inimigo está ganhando vitória, mas só parece. Coloque a sua vida no altar do Senhor e diga para Ele: Deus, continua. Continua, Deus. Continua trabalhando o meu coração, continua trabalhando a minha vida. Continua trabalhando, Deus. Continua trabalhando, Deus. Eu li uma ilustração de algo que de fato aconteceu. Deus mandou um pastor ir até a casa do ferreiro. E ele entrou e ficou só observando. Então o ferreiro pegava um pedaço de ferro, olhava e punha um ali perto da forja. Pegava um outro, olhava e punha num monte. E foi fazendo assim. E aí ele olhou para o ferreiro e disse: o que você está fazendo? Ele disse: esse ferro que eu estou colocando aqui, ele não vai pegar a têmpera, então ele está indo para a sucata. E o que esse que vai pegar a têmpera,
Eu estou pondo aqui porque eu vou pôr ele na forja, vou pôr ele no fogo e vou trabalhar ele. E quando esse pastor ouviu isso, ele disse para Deus: Deus, no fogo, sempre. No entulho, nunca. Na sucata, nunca. Nunca deixe de me pôr no fogo, Deus, e trabalhar o meu coração. Mas por favor, Deus, não me ponha no monte da sucata, no monte daquele que não tem mais jeito. No fogo sempre, na sucata nunca. Você pode dizer isso para Deus? No fogo sempre, na sucata nunca.